Boa noite a todos. Vamos para mais uma live hoje da nossa casa espírita, né? Casa do Caminho. Sejam todos bem-vindos a mais uma live, a mais um estudo, mais um momento de aprendizado para nós, né? Para a nossa evolução, que possamos guardar essas informações com muito amor, com muita alegria e assim colocar em prática todos esses ensinamentos, sabendo que muitas das vezes iremos falhar no nosso caminho, mas é um processo normal até chegarmos no estágio de perfeição, mas nunca vamos perder a fé e a esperança e a coragem e vamos seguir em frente para a nossa evolução. Boa noite, Esther, seja bem-vinda. Boa noite, Caliane, seja bem-vinda. Boa noite, Tia Rô, seja bem-vinda. É isso aí. Que Jesus nos abençoe e já está tudo pronto. Não esqueçam de pegar a água de vocês, né? De sentar num lugar confortável e que vocês possam absorver o conhecimento no dia de hoje. Boa noite, Ivonete, seja bem-vinda. Boa noite, Ildinha, seja bem-vinda. Boa noite, Leni, seja bem-vinda. Boa noite, Maria, seja bem-vinda. Vamos todos chegando, ficando confortável para mais um aprendizado, né? Lembrando que a nossa casa do caminho continua fechada durante essa semana, né? Vamos esperar o comunicado do nosso governador para saber quais os procedimentos devemos tomar, né? O nosso bazar está aberto durante a semana, a partir das 13 horas até as 17 horas. Boa noite, Elza, seja bem-vinda. Boa noite, Gustavo, meu querido amigo, seja bem-vindo. Boa noite, Denise, seja bem-vinda. Um abraço aí para o Alexandre, tudo de bom para vocês. Não esqueçam de pegar a água de vocês, né? Um copinho, que seja, ou até mesmo uma garrafa. Separe um pouco da água para vocês, um pouco para seus entes queridos, um pouco para algum ente querido que esteja enfermo, para os seus pets também é necessário, se vocês quiserem, né? Que aí após o nosso estudo teremos as nossas vibrações e assim iremos receber depois também o passe, né? Para refazimento das nossas vibrações, dos nossos centros de forças, para darmos continuidade na nossa semana e assim estarmos mais tranquilos. Não esqueçam de colocar o nome em vibrações das pessoas que vocês deseja. Só diferencie se está encarnado ou desencarnado, tá bom? Boa noite, Ismeia, seja bem-vinda. Boa noite, Sueli, seja bem-vinda. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Denise. Boa noite, Manuel, querido amigo, seja bem-vindo. Boa noite, Renata, seja bem-vinda, minha querida amiga e companheira de estudo, né? Que a gente dá aula para o Básico 1. Isso aí. Boa noite, Elaine, seja bem-vinda. Boa noite, Marilene Barbosa, seja bem-vinda à nossa live. Nosso querido amigo Gustavo está pedindo vibrações para o nosso querido amigo Antônio Carlos, que desencarnou semana retrasada através do Covid, infelizmente, mas ele está num bom lugar, está melhor que nós. Iremos continuar aqui as nossas provas e expiações, né, firmes e fortes. Com Jesus no leme. Boa noite, Marilene Souza. Não esqueçam de mandar suas vibrações. Boa noite, Patrícia Siqueira. Seja bem-vinda. Boa noite, Kislaine. Seja bem-vinda. Boa noite, Regina Mubará. Seja bem-vinda. Boa noite, Leonice. Seja bem-vinda. Isso aí, vamos chegando. Hoje o aprendizado vai um pouco mais amplo do nosso conhecimento. Então, peço que depois vocês também dá uma continuação na leitura dessa passagem do ensinamento pelo Emmanuel, para que possamos reter mais informações e assim aplicar no nosso dia a dia.
Essa lição de hoje é o capítulo 164, Não Perturbeis. Ele fala um pouco tanto do relacionamento afetivo entre um casal, mas também os ensinamentos de Emmanuel vai um pouco mais profundo sobre as leis divinas, né, que são imutáveis e a gente deve buscar essa transformação da nossa evolução para sermos pessoas melhores, sermos seres perfeitos. Boa noite, Marilene Pereira, seja bem-vinda. Agradeço a presença de todos aqui na live já. Vamos estar chegando. Quem tiver com frio aí, coloca uma blusa, porque hoje está frio. Estou sentindo um pouco de frio, mas minhas blusas tá tudo para lavar, então vamos seguir aqui. Aqui está quentinho ainda. Lembrando, não esqueçam dos cuidados contra a Covid, higienização das mãos. Se você sair na rua, leve um álcool em gel, use máscara nos ambientes, tá bom? Quem puder, toma um banho de sol, né? Eu sei que a semana tá um pouco nublada, mas quando tiver um sol, tome um banho de sol de 15 minutos, tenha uma boa alimentação, uma boa noite de sono, uma boa hidratação e eleve seus pensamentos através das preces, né? Isso auxilia bastante, aumenta a nossa imunidade, assim como se alimentar de alimentos cítricos, quem puder, né? Limão, laranja, um suquinho aí faz bem. Vamos dar as mais vibrações. Falta alguns minutinhos para a gente dar início no estudo de hoje. Isso aí. O pessoal está colocando o nome em vibrações. Boa noite, Carla. Seja bem-vinda. Manda um beijo para Dona Iná. Saudade de todos vocês. Quando puder, a gente vai estar aí voltando às atividades na Casa do Caminho. A gente vai se reunir, né? Para dar continuidade nos trabalhos e assim amparar todos os irmãos e irmãs necessitados. Denise, em relação ao bazar, eu vou conversar com a Renata sobre, se ela puder responder aí também no chat, se está abrindo ou não, eu agradeço, viu, Rê? Boa noite, Alessandra, querida aluna, seja bem-vinda. Isso aí, mais alguns minutinhos, né? Já vamos estar confortáveis. Boa noite, Iraci, seja bem-vinda. Boa noite, Maria do Carmo, seja bem-vinda. Vamos nos assentar aí, confortáveis, né? Vamos já ligando os nossos pensamentos a Jesus e a Deus, que são os nossos mestres, né? E nesse momento aí a gente vai estar em harmonia. Boa noite, meu querido amigo Eric, seja bem-vindo. Agradeço a sua presença, da Meire também, seja bem-vinda. Então, 20h30. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos. Vamos sentar confortáveis. Vamos ligar os nossos pensamentos a Jesus e a Deus. Agradecendo ao Criador por mais uma oportunidade de estar encarnado. Agradecendo também ao Criador pela oportunidade de correção das nossas imperfeições, da nossa consciência, dos nossos sentimentos. E assim nos tornamos pessoas melhores. Agradecendo a Jesus, nosso Mestre querido, que nos guia no nosso dia a dia, com o auxílio dos amigos espirituais, os amigos de luz, aos nossos mentores que também nos auxiliam, nos orientam, agradecendo a presença no nosso lar, agradecendo aos professores, aos alunos que também se encontram no nosso lar, a equipe espiritual médica que já se encontra no nosso lar, agradecendo a todos os irmãos e irmãs que recebemos os amparos. Nesse momento, Senhor Jesus e Deus, pedimos a compreensão do estudo de hoje, que possamos guardar na nossa consciência e inconsciência todos esses ensinamentos,
para que possamos colocar em prática para o nosso desenvolvimento, a nosso esclarecimento e a nossa evolução. Com muito amor, com muito carinho, damos início ao estudo de hoje com muita alegria. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Vamos lá? Lembrando que estamos estudando Caminho, Verdade e Vida, pelo Chico Xavier e pelo Espírito Emmanuel, né? A coleção é a Fonte Viva. Estamos no capítulo 164, Não Perturbeis. E no trecho que Emmanuel tira para a nossa reflexão é muito interessante, né? Que diz assim: portanto, o que Deus ajuntou não o separa o homem, disse Jesus. Isso se encontra no capítulo 19, no versículo 6 de Mateus. Então eu vou dar uma lida agora para vocês, o que se refere a esse trecho, e eu vou dar um pouco mais de explicação depois. Esse trecho se fala sobre Jesus fala sobre o divórcio. Inicia-se assim: depois de dizer isso, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, que fica do lado leste do Rio Jordão. Uma grande multidão o seguiu, e ali ele curou os doentes. Alguns fariseus chegaram perto dele e, querendo conseguir alguma prova contra ele, perguntaram: será que pela nossa lei um homem pode, por qualquer motivo, mandar sua esposa embora? Aí Jesus, na sua sabedoria divina, respondeu: por acaso vocês não leram um trecho das Escrituras que diz: no começo o Criador os fez homem e mulher? Continuando. Espera só um instante. Aí Jesus continua: Deus disse, por isso o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa, uma só carne. E assim, já não são só duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Aí os fariseus novamente perguntam: nesse caso, por que é que Moisés permitiu ao homem mandar a sua esposa, embora se dera a ela um documento de divórcio? Jesus respondeu novamente na sua sabedoria divina: Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio da criação não era assim. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Os discípulos perguntam novamente a Jesus, né? Se esta é a situação entre o homem e a sua esposa, então é melhor não casar. Jesus, na sua sabedoria, responde novamente: este ensinamento não é para todos, mas somente para aqueles a quem Deus o tem dado. Pois há razões diferentes que tornam alguns homens incapazes para o casamento. Uns porque nasceram assim, outros porque foram castrados e outros ainda não casam por causa do reino do céu. Quem puder, que aceite esse ensinamento. Então, muito interessante a gente ler esse trecho para a gente ter um pouco mais de conhecimento. Então, vamos lá falar um pouquinho dessa passagem antes de entrar no estudo do Emmanuel. Naquela época, o conhecimento era um pouco mais raso do que o de hoje, né? Sobre os ensinamentos espirituais. Então, muitas das vezes, o nosso querido mestre, ele ensinava por parábolas e poucas pessoas tinham a capacidade de discernimento, né? Então, a união do espírito, a união do casal, não se baseia-se na vida carnal. Vai muito além da vida espiritual, vai muito além da vida carnal, vai para além da vida espiritual.
Então, todos nós que temos um relacionamento de um casal, temos um aspecto de ressarcimento das nossas dívidas no passado, né? Por quê? Deus faz isso para ressarcirmos o que fizemos no passado. E isso não é ruim, isso é bom, porque faz o burelamento da nossa alma, nos tornamos pessoas melhores e espíritos melhores. Então a gente tem que entender o que Deus vem nos trazer de ensinamento para o nosso cônjuge que está conosco, né? Dividindo a nossa vida. O que ele pode nos ensinar? O que a gente pode ensinar a ele? Então, uma troca de conhecimento, de sabedoria, uma troca de ressarcimento de dívidas passadas, né? Sobre as leis divinas. Isso é imutável, isso não tem como mudar, né? Porque é isso que a gente busca, não só na vida como um casal, mas está na vida espiritual, numa vida do nosso dia a dia. Então é isso que a gente deve observar no dia de hoje, né? Então o que Deus une, o homem não separa. Mas eu vou acrescentar um pouco mais para a gente guardar essa informação, é assim: Deus une, mas o homem não separa. Porém, as imperfeições, a falta de conhecimento e não a busca das correções das imperfeições, a separação acontece, né? Mas se a gente tem a oportunidade de estar do lado de um esposo ou de uma esposa, vamos buscar entender o que aquele ser que está conosco, o que ele vai nos ensinar para aprender, o que vai nos ensinar para buleiramento das nossas imperfeições, né? O que ele vai trazer de conhecimento para nós, o que a gente vai ensinar para eles. Porque se a gente junta, não só na parte carnal, mas na vida espiritual, a gente cresce, a gente vai muito além e a gente vai conquistar os tesouros do céu, né? Então agora vamos entrar no estudo que Emmanuel vai dar um pouquinho mais de explicação sobre isso. A palavra divina não se refere apenas ao casamento do coração, como eu tinha dito. A união que Deus faz não é somente da carne, não é somente do coração, mas espiritual. Os laços afetivos caracterizam-se por alicerces sagrados e compromissos conjugais ou domésticos que sempre atendem a superiores desígnios. Então, a nossa família, o nosso cônjuge, eles são instrumentos de Deus para o buleiramento das nossas imperfeições, né? E isso é a criação divina, isso é a sabedoria divina. O homem não ludibriará os impositivos da lei. Então, nenhum homem consegue ludibriar as leis de Deus. Ninguém consegue, vou dar um jeitinho aqui, vou dar um jeitinho ali, assim eu vou vivendo. Não. A lei de Deus é imutável. Se ele foi escrito assim, se Deus nos instruiu, se Jesus nos instruiu assim, é assim que tem que ser, né? O homem está nas leis, abusando das felicidades materiais para lisonjear os sentidos. Quebrando a ordem que lhe rege os caminhos, desorganizará a própria existência. Os princípios equilibrantes da vida surgirão sempre, corrigindo e restaurando. Então vamos lá. Lembrando que a gente não consegue ludibriar as leis de Deus, né? Isso é muito interessante. E os caminhos que nos regem é sempre em direção a Deus, sempre em direção a Jesus, né? Então, por mais que a gente sabe a linha reta que deve seguir, por causa das nossas imperfeições, a gente vai circulando, a gente vai no zigue-zague, até chegar num ponto que a gente não aguenta viver mais na vida que estamos levando e acabamos seguindo na direção do Cristo, né, do Criador. E lembrando também que mesmo em desordem a nossa vida, tudo que está à nossa volta, se a gente tiver um pouco mais de clareza e de conhecimento, tudo isso vai nos servir de ferramenta para o burilamento da nossa alma.
Continuando, a advertência de Jesus, porém, apresenta para nós significação mais vasta. Presta atenção. Não separeis o que Deus ajuntou. Corresponde também ao não perturbeis o que Deus harmonizou. Então, lembrando, né, que além do casamento que o Jesus nos explicou através do Evangelho na Bíblia, Emmanuel vem também trazer um pouco mais de esclarecimento, que diz assim: não perturbeis o que Deus harmonizou. Então, se Deus criou coisas harmoniosas para a nossa vida, as leis harmoniosas, a gente não tem o direito de desarmonizar isso. A gente tem que aceitar de bom grado, com o coração aberto, com a mente aberta, as leis de Deus e os ensinamentos do Cristo para a nossa evolução, né? Ninguém alegue desconhecimento do propósito divino. O dever mais duro constitui sempre a vontade do Senhor. Então desde a época, até um pouco antes de Moisés, já estamos recebendo as orientações de Deus. O que a gente precisa entender um pouco mais disso? A gente tem que estudar os ensinamentos, a gente tem que se alimentar desses conhecimentos para que possamos facilitar o nosso caminhar no nosso dia a dia, né? Para que possamos corrigir as nossas imperfeições. Lembrando também que mesmo tudo que rege perante os ensinamentos, tudo rege a vontade do Senhor. Desde as maldades que ainda no momento não compreendemos por falta de conhecimento, que isso é normal na escala da evolução, até o bem que é causado, né? A consciência é sentinela vigilante do eterno, a menos que esteja o homem dormindo no nível bruto, permanece apta a discernir o que constitui obrigação e o que representa fuga. Lembrando, então a nossa consciência é o nosso juiz. Deus não condena, já sabendo que a gente, através do estudo, que Deus é soberanamente bom e justo, né? E lembrando dessa primordial que Jesus nos ensina, né? A gente sabe que o nosso julgo é a nossa consciência. Então, se a gente fizer qualquer coisa de errado, a nossa consciência ela vai nos cobrar diariamente. Ela vai falar assim, ó, o que você fez não é certo. O que você pode estar fazendo agora para corrigir isso? Né? Se eu falei mal de uma pessoa, se eu tratei mal uma pessoa, né? Quem quer que seja. Então, a nossa consciência ela já tem por característica nos instruir e nos conduzir à criação, às coisas perfeitas. Precisamos estar de mentes abertas e coração aberto para compreender esses sinais, né? E a gente só vai conseguir também nos alimentando através do estudo do Evangelho, tá bom? O Pai criou seres e os reuniu. Criou igualmente situações e coisas, ajustando-as para o bem comum. Então, lembrando que já no passado, através das reencarnações, né, já fomos seres imperfeitos e muito cruéis. Por enquanto ainda ninguém é santo, estamos buscando essa correção através das oportunidades que o Criador nos dá através da encarnação. Então, tudo nos orienta à correção, desde dos habitantes do nosso lar, né, que são os maiores desafios dentro do nosso lar, as pessoas que temos o convívio, que conhecemos através das nossas experiências da vida, através das pessoas que nos relacionamos, né, como um casal, e isso tudo condiz com os ensinamentos do Cristo. Então, se a gente observar novamente, sempre vai bater nessa tecla,
O que que aquela pessoa tem para me ensinar? O que que eu posso ensinar através do que eu já tenho para essa pessoa, né? Lembrando que todos nós dependemos um do outro para chegarmos à perfeição. Ninguém evolui sozinho. Ninguém evolui somente com conhecimento. A gente tem que colocar em prática isso. E isso que Deus e Jesus nos mostra todos os dias. Hoje eu acordei, graças ao Criador. O que eu posso fazer de melhor? Quais imperfeições que eu posso estar corrigindo? Quem que eu posso estar ajudando? Quem que eu posso estar orientando? Que bem que eu posso estar fazendo no dia de hoje? É esses tesouros que Deus e Jesus quer que conquistamos todos os dias. Não só a vida material. A vida material é essencial para a nossa evolução, sabendo utilizar essas ferramentas materiais da melhor forma possível, né? Mas também a gente tem que buscar, lembrando, da vida espiritual. Quem desarmoniza as obras divinas prepara-se para a recomposição. Quem lesa o Pai algema o próprio eu aos resultados da sua ação infeliz e, por vezes, gasta séculos desatando grilhões. Então, lembrando das nossas encarnações passadas, que fomos seres imperfeitos e hoje somos um pouco menos imperfeitos, graças à oportunidade do conhecimento do Evangelho, né? Se a gente desarmonizar isso, se a gente não cumprir com essas leis, teremos outras oportunidades novamente para ressarcir essas perturbações, essa desarmonia que criamos hoje. Então, se a gente fez no passado, nessa encarnação, graças ao Criador, temos a oportunidade de correção. Então, vamos arregaçar as nossas mangas, vamos enfrentar esses desafios, esses ensinamentos que Deus nos dá todos os dias para a correção das nossas imperfeições, para sermos seres perfeitos, para vivermos em harmonia, para vivermos em amor, em fraternidade, porque é isso que Deus quer da nossa vida. É isso que Jesus nos ensinou há 2000 anos, né? Através do Evangelho, através da sua simples vinda ao planeta Terra, né? Que foi de grande valia para o esclarecimento de um povo que naquela época estava cego pelas coisas materiais, pelas imperfeições e achando que só tinha essa vida, só aquela vida para viver, né? E assim, na atualidade terrestre, esmagadora percentagem dos homens constitui-se de milhões em serviço reparador. Então, todos nós que estamos aqui na Terra, todos nós que estamos aqui, temos a oportunidade de reparação das nossas imperfeições do passado e até as imperfeições que adquirimos nesta vida. Então, ninguém está aqui a passeio, ninguém está aqui a lazer. Eu vou viver só essa vida e ponto final, então eu vou usufruir de tudo. A gente tem que buscar o equilíbrio, a gente tem que buscar o estudo, a gente tem que buscar a harmonia da nossa vida com as pessoas que estão ao nosso lado. Então, se a gente, novamente, que nem eu disse na palestra anterior, se a gente faz 1% todos os dias, quando chegar no final do ano, a gente tem 365% de chance de ter melhorado bastante coisa na nossa existência. Imagine se a gente aplicar tudo isso no nosso dia a dia até o fim da nossa existência em Terra, né? Porque no plano espiritual damos continuidade na nossa vida. Imagine se a gente faz isso a partir de hoje até o final da nossa encarnação. Quanto que a gente já melhorou? Quanto a gente já conquistou do tesouro do céu, né? E Deus, por fim, né? Depois de haverem separado o que Deus ajuntou, perturbando com o mal, o que a providência estabelecerá para o bem. Então, lembrando que o nosso cônjuge é um instrumento de Deus para a correção das nossas imperfeições, para que podemos agir com paciência, com amor, com caridade, fraternidade, além de doar o nosso amor, que já existe inato de nós,
que a gente tem que exercitar diariamente, né? E tantas outras virtudes. A gente tem que lembrar que esse ser que está conosco, que está dividindo o lar com a gente, é um instrumento para a nossa correção, né? E por fim, prestigiemos as organizações de justo juiz que a noção do dever identifica para nós em todos os quadros do mundo. Às vezes é possível perturbar-lhe as obras com sorrisos, mas seremos invariavelmente forçados a repará-las com suor e lágrimas. Então, por mais que a gente tenha conhecimento das perfeições divinas, por qualquer vacilo nosso, qualquer escorregadia nossa, qualquer escorregão nosso, a gente pode desestabilizar isso. Mas lembrando, pela ação e reação, tudo que a gente planta, né? A gente tem um livre-arbítrio para plantar o que quiser, mas por obrigação a gente só colhe aquilo que a gente plantou. Então vamos guardar essas informações, vamos guardar esses ensinamentos. Quem puder continuar lendo depois, novamente, depois de algum tempo, vai ter um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de esclarecimento através dessa passagem, que assim a gente possa trabalhar na nossa correção, que a gente possa exercitar o amor fraterno, né? Que a gente possa viver mais em paz e em harmonia. Desculpa aí por ter passado um pouquinho do horário, mas a lição é bem proveitosa, né, para o dia de hoje. É muito interessante. Então, nesse momento, vamos nos sentar novamente, vamos ficar um pouco mais confortável, vamos nesse momento fazer as nossas vibrações, né, doando todo o nosso sentimento de amor, carinho e fraternidade. E depois das vibrações, daremos continuidade para o passe coletivo e depois também daremos encerramento, né, da palestra e agradecendo ao Criador pela oportunidade. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, vamos continuar com os pensamentos ligados a Jesus e a Deus. Vamos abrir o nosso coração e a nossa mente. E assim, vamos doar o nosso amor e o nosso carinho a todo o universo, agradecendo ao nosso planeta Terra a oportunidade de escola. E assim, vamos doar a nossa sabedoria, o nosso discernimento a todos os governantes dos países. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram encarcerados, que recebam a paz e a alegria. Aos nossos queridos irmãos que se encontram nos leitos dos hospitais, passando por suas provas, que recebam a nossa resignação e o nosso equilíbrio. Aos nossos queridos irmãos que se encontram no estabelecimento de reabilitação e dos asilos, recebam a nossa alegria e a nossa harmonia. Aos nossos queridos entes queridos também que estão nas ruas, as crianças, recebam o nosso amor e a nossa fraternidade. A todas as casas de religião, recebam a nossa harmonia e o nosso discernimento. E assim, aos nossos lares, vamos doar todo o nosso amor e todo o nosso carinho. E se for permitido por nós, Senhor, faça transbordar dos nossos corações e das nossas mentes a luz, a paz, a alegria e a harmonia. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. E nesse momento, vamos nos imaginar deitados sobre a maca. Os nossos amigos espirituais já se encontram no local, já vão retirando todas as enfermidades dos nossos corpos, vão tirando os pensamentos negativos, os sentimentos de ódio, de rancor, de desavença, tirando todos esses sentimentos criados por nós mesmos, deixando nosso corpo espiritual limpo, assim como o nosso corpo de todas as enfermidades limpas.
E assim os nossos irmãos queridos vão equilibrando os nossos centros de forças, que começa pelo coronário, vai até o básico. E assim recebemos todo o amor, todo o carinho, todo o remédio para o nosso corpo, para a nossa alma. Agradecidos, queridos irmãos, eles vão colocando os remédios necessários na nossa água, na água dos nossos entes queridos, dos nossos pets, agradecendo pelo carinho e pelo amparo a esses irmãos, agradecendo também a Jesus, agradecendo também ao Criador pelo merecimento desses cuidados. E assim, Senhor, novamente agradecemos a oportunidade de estudo, agradecemos a oportunidade do reparo das nossas imperfeições, agradecemos os remédios para a cura do nosso espírito e da nossa carne. Que possamos estar aqui, Senhor, no próximo domingo, dando continuidade no estudo. Que possamos, meu Pai, absorver esse conhecimento no dia de hoje e assim o Senhor e a equipe espiritual nos instrua no nosso dia a dia para que apliquemos para a nossa evolução. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Que assim seja. Muito bom, né? Isso aí. Isso é muito bom, o estudo, o tratamento espiritual, a fluidificação da nossa água. Quem puder dar um golinho da sua água nesse momento, né? E assim eu darei continuidade. Boa noite a todos os irmãos e irmãs que aqui entraram. Agradeço a presença de todos até o momento, né? Só espera um instante. Então, a Kailiane perguntou, né, quando a casa vai estar aberta. Creio que a nossa amiga Renata já respondeu. Boa noite, Eric. Agradeço pela reunião. Eliane pedindo vibrações. Boa noite, Sueli. Vibrações a todos. Renata, 8 o bazar está abrindo segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17 horas. Isso, ela corrigiu aí, eu falei às 13 horas, mas das 13h30 às 17 horas. Elza mandando seus emojis de carinho e compaixão. Eric mandando suas vibrações. Otília Colombo, boa noite. Nosso amigo Robério, boa noite. Dona Terezinha, boa noite. Querida amiga Silvia, boa noite. Um beijo para a Natália aí, nossa querida aluna, né? Boa noite a todos. Que a paz de Jesus em nosso coração, que assim seja. Boa noite, Luzimar, seja bem-vinda. Boa noite, Solange, seja bem-vinda. A nossa querida amiga Renata dando explicação sobre a abertura da Casa do Caminho, né? Silva, Maria do Carmo mandando seus emojis de amor e carinho. Elza mandando vibrações. Boa noite, Olinda, seja bem-vinda. Luzimar pedindo vibrações. Alzira, Patrícia mandando seus emojis de amor e carinho. Tia Rô também. Luzimar. Alzira, boa noite a todos. Boas vibrações para nós. Obrigado. O emoji de amor e carinho. Da Maria. Do Carmo, da Silvia. Da Leonice. Do Eric. Elza. Alzira. Juliana Pacheco. Silvia, mandando seus emojis de amor e carinho. Boa noite, Dona Terezinha, seja bem-vinda. Alzira mandando seus emojis de amor e carinho. Josete, boa noite a todos. Silvia, boa noite. Josete mandando seus amor e carinho. Gratidão, Maria do Carmo. Boa noite, Cida Banco. Um beijo para todos os seus familiares. Angelina Colombo mandando seus emojis de amor e carinho. Gratidão, bênção, Tia Rô. Jesus nos ilumine. Boa noite a todos. Um beijo no seu coração, Tia Rô. Boa noite, Regina Boabará. Gratidão. Boa noite, Denise de Loureiro. Gratidão pelo estudo e pelas vibrações. Gratidão, Maria. Gratidão, Regina Mobará. Juliana Reis. Saudade, Ju. Boa noite. Seja bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade. Gratidão, Luzimar. Terezinha, gratidão.
Patrícia Siqueira, gratidão. Gratidão, Denise. Gratidão, Airan, nossa querida aluna. Terezinha, gratidão. Muitas bênçãos, obrigado, meu amigo. Eu quero agradecer a oportunidade. Leonice, gratidão. Ivonete, gratidão. Eric, gratidão. Kislane, gratidão. E Leonice, gratidão. Muito obrigado a todos vocês que participaram, que ficaram até o momento. Que possamos estar aqui na próximo domingo, dando continuidade do estudo com o nosso querido Cláudio. E assim a gente vai buscando o aperfeiçoamento da nossa vida, da nossa existência. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.